Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Leite. Eu sou professor da disciplina de História dos primeiros anos. Essa videoaula, pessoal, é para a gente falar um pouco sobre o período minoico da Grécia Antiga. Na verdade, a gente vai falar sobre dois períodos, né, nesse ciclo de videoaulas. O período minoico e o período micênico. Daí o fato de eu ter dividido essa aula em duas partes, a parte um e a parte 2, ok? Vamos lá. O que seria o período minoico? O período minoico seria o período de formação da civilização grega, ou seja, quando a sociedade grega, os primeiros traços dessa civilização, eles passam a ser apresentados ao mundo. É, Supostamente a sociedade grega surgiu na ilha de Creta e os gregos iniciais eram chamados de cretenses. É, então a gente vê esse primeiro dado, que a civilização grega ela passou a se estruturar na ilha de Creta, a iniciar-se. E nesse período, pessoal, a gente pode destacar que existiam dois personagens principais dentro da mitologia desse período. Quais eram? O rei Midas e o Minotauro. Quem seria o rei Midas? O rei Midas seria um homem que ganancioso, né, ambicioso, que recebeu uma dádiva dos deuses e que tudo que ele tocasse viraria ouro. Aparentemente algo extremamente benéfico, mas que mostrou-se perante ele uma maldição. Por quê? Porque até os seus entes familiares, como sua esposa, sua filha, parentes, ele não podia tocar, porque eles se tornavam estátuas de ouro. Então, essa alegoria, esse mito, ele trazia para a sociedade grega da época, os cretenses, que nem tudo na vida era somente riquezas, que na verdade as pessoas existiam valores que eram muito mais significativos do que almejar as riquezas. E por que eu estou falando desse personagem? É porque supostamente a sua casa era no formato de um labirinto. Vestígios arqueológicos mostram que supostamente a casa onde o rei Midas morava, ele tinha o formato de um labirinto. Algo que deu origem a outro mito, que foi o mito do Minotauro. O homem com cabeça de touro e que ficava espreitando inimigos na ilha de Creta que adentravam no labirinto e os matavam. Então a gente vê, por exemplo, uma clara referência. Na verdade, o mito de Midas ou do Minotauro, eles não surgem do nada. Na verdade, vestígios arqueológicos da ilha de Creta é que de certa forma dão base para essa narrativa da época. Mas isso ainda não é a característica principal. O que me chama a atenção mesmo, por exemplo, no período minoico, é que além desses mitos, as divindades elas eram em sua maioria do sexo feminino, assim como ocorria em outras civilizações antigas. Até porque as mulheres elas eram símbolo de fertilidade, como ainda hoje na nossa sociedade é. Por exemplo, acreditava-se que assim como as mulheres eram as únicas que poderiam engravidar, gerar filhos no seu ventre, a mesma coisa era a terra. Então as pessoas faziam associação entre a fertilidade da terra e a fertilidade da mulher. Sendo as mulheres, por exemplo, geralmente as deusas da agricultura. A sociedade grega a gente vai ver isso muito claro no período minoico. As mulheres elas estarão em um lugar de destaque dentro daquela sociedade. No entanto, na transição do período minoico, que é esse período que a gente está discutindo, para o período micênico, esse imaginário ele passa a ser mudado, porque os homens começam a ocupar lugar de destaque como principais deuses. Ou seja, os homens eles começam a barrar esse imaginário de que a mulher é superior, de que a mulher é o fruto da fertilidade. E começam a colocar divindades como Zeus, Poseidon, Hades, como deuses principais. Aí talvez você esteja se perguntando, professor, e o que é que isso tem a ver?
Por que é que o senhor está falando dessa transição? Estou falando dessa transição porque também a partir dessa transição a gente vai ver uma mudança no imaginário das pessoas acerca das mulheres e dos homens. É a partir, por exemplo, dessa transição de tirar as mulheres como principais divindades e colocar os homens, que a gente vai ver que as mulheres começam a perder o seu espaço dentro da sociedade grega. Elas começam a ser deslegitimadas. Cria-se até a narrativa de que ao homem era dado o espaço público, o espaço da polis, o espaço da cidade, onde ele poderia trabalhar, onde ele poderia dialogar, onde ele poderia ter todos os seus direitos plenos enquanto cidadão. E a mulher deveria ficar, no entanto, reclusa em sua casa. Principalmente isso aí vai muito caracterizar, por exemplo, da cidade ateniense. E Esparta nem tanto, mas na cidade ateniense, por exemplo, vai ser depois o foco da cultura grega, um dos focos, a gente vai ver esse imaginário da mulher excluída a partir dessa transição. E quando é que supostamente essas mulheres começam a perder o direito? A partir de uma narrativa mitológica da escolha da capital do povo, Dório, ok? Seria a capital de Atena, a cidade de Atena. Na verdade, essa cidade, ela ficava às margens do mar Mediterrâneo, né? E pelo fato de estar às margens do mar, duas divindades resolveram se candidatar ao posto de Deus protetor ou deusa protetora da região. Essas divindades eram a deusa Atena, deusa da sabedoria, e Poseidon, deus dos mares. Essa escolha da divindade que representaria a cidade, ela foi feita mediante o voto. E supostamente as mulheres poderiam votar nesse período. E o que é que acontece? Pelo fato das mulheres votarem, segundo essa narrativa, Atenas sai como grande vencedora da eleição. E Poseidon, irado com essa atitude, ele resolve retirar o direito político das mulheres. Poseidon, pessoal, ele também estará ligado a outra narrativa mítica, também da região, que envolve também Atena, que é a narrativa de Medusa. Se a gente for olhar, por exemplo, a mitologia grega, a gente vai ver que existiu uma sacerdotisa no templo de Atena, chamada Medusa, que ela se assemelhava a Atena em beleza. Na verdade, a semelhança física entre as duas era bastante perceptível. E Poseidon meio que alimentava um amor platônico por Atena. Como não podia ter a deusa em seus braços, ele resolve deflagrar, ou melhor, estuprar a sacerdotisa do seu templo. Na verdade, Poseidon invade o templo de Atena, chega onde Medusa está e se apropria do seu corpo à força. E o que é que acontece? Quando Atena percebe o ocorrido, ela, em vez de tirar satisfação com Poseidon e travar uma batalha com ele pelo crime que ele havia cometido, ela resolve amaldiçoar Medusa. Na verdade, ela culpa Medusa pelo estupro e não de fato seu agressor. O que é um grande equívoco, pessoal. É a mesma coisa, por exemplo, que se fosse hoje, de uma pessoa chegar na delegacia e de repente o delegado ou a delegada começar a dizer que fazer perguntas ou questionamentos do tipo: que horas você estava andando? Você estava sozinha? Que tipo de roupa você estava usando? Como se fosse jogando a culpa para a pessoa que foi abusada. Aí a grande questão é, se de fato é a roupa que influencia no estupro, se de fato é o horário, o fato de andar sozinha, me respondam o seguinte: por que é que freiras são estupradas? Por que é que crianças recém-nascidas, meninas e meninos que usam fralda são estuprados? Deve ser porque a fralda ela é extremamente sedutora. Ou então aquela batina que a freira usa.
Claro que não, pessoal. Na verdade, essa cultura de estupro, esse imaginário de que o homem está certo em violar uma mulher, isso é uma narrativa que surgiu na Grécia Antiga e que, na verdade, ela é extremamente abominável. Qualquer pessoa que pensa dessa maneira, das duas coisas, ou é um lunático, ou uma pessoa com distúrbios mentais extremamente elevados, que devem ser parados. Na verdade, essas coisas não devem ocorrer. E assim, pessoal, eu estou falando que a mulher ela perde o voto na mitologia grega. Eu estou dizendo que Medusa é amaldiçoada por Atena pelo fato de ter sido estuprada, coisa que não deveria. Mas os direitos das mulheres elas vão sendo cada vez retirados. Se você for observar, vai chegar momentos dentro da história da humanidade onde as mulheres elas sequer poderiam expressar-se sexualmente para os seus parceiros. Isso é bem demonstrado, por exemplo, naquela obra de é, Gabriela Cravo e Canela, onde um dos coronéis da região lá, ele todas as vezes que vai relacionar-se com sua mulher, ele chega para ele e diz, olha, abra as pernas, porque agora eu vou lhe usar. E ela sequer poderia demonstrar qualquer sentimento de afeto, qualquer sentimento de prazer, porque isso era considerado uma coisa de vadias. E se caso ela fizesse, demonstrasse prazer, ela era muitas vezes até espancada pelo seu companheiro. Até porque criou-se na narrativa da época que as únicas que poderiam sentir prazer eram as mulheres da vida, ou então as escravas, por exemplo, no período colonial, como era comum. Na verdade, a mulher de casa ela deveria ser recatada até na hora da relação. Se os filhos iam estudar, só quem poderia decidir isso eram os pais. Na verdade, as mulheres não podiam falar. Existem casos, por exemplo, da história do Brasil, de muitas mulheres de senhores de engenho até mandarem mutilar os seios das escravas, é, destruir os seus rostos, queimá-las. Por quê? Porque não podiam se vingar do homem, então se vingavam em outras mulheres. Na verdade, isso é uma cultura extremamente errônea. Existem relatos, por exemplo, de mulheres também vendidas em mercados públicos, carregadas por cordas dos pescoços ou na cintura, com símbolos, como se fosse de fato um animal. Isso é relatado, por exemplo, naquele livro Costumes em Comum, de, de Thompson. Então, pessoal, quando a gente fala de direito das mulheres, por exemplo, de empoderamento feminino, que a mulher hoje tem liberdade para expressar-se sexualmente, para adquirir um emprego que quer, para lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária para ambos os gêneros, na verdade a gente está querendo eliminar uma cultura que foi construída ao longo de milênios. Na verdade, essa sociedade grega que a gente está falando aqui, ela existiu há quase 3, 4 mil anos atrás. Então a gente está querendo eliminar essa cultura. O que é extremamente válido, pessoal. Na verdade, qualquer homem que queira, na verdade, achar que é superior à mulher somente pelo fato de ser homem, assim como Poseidon se colocava, isso aí deve ser abominável. Ok? Na verdade, se as mulheres hoje têm o direito ao voto, elas lutaram por isso. A gente tem que tirar o chapéu e de fato, reconhecer que elas são tão guerreiras quanto qualquer homem que venha se apresentar sobre o rótulo de superior. Beleza? Então, isso são algumas reflexões, pessoal. Eu gostaria, na verdade, por exemplo, de até me estender mais falando sobre essa temática, mas a gente está num vídeo do YouTube e o vídeo ele não pode ser extremamente extenso. Mas se vocês quiserem, vocês podem postar aí nos comentários e a gente pode ampliar essa discussão. A gente pode fazer uma live, vamos dizer, uma videoconferência lá pelo Zoom ou então pelo Google Meets e a gente enriquecer um pouco mais esse debate. Porque eu também gostaria, pessoal, não é pelo fato da gente estar à distância, que significa que eu não gostaria de ver a opinião de vocês, de dialogar com vocês e saber o que é que vocês pensam sobre essa temática. Beleza? Desde já, é, salvaguardo novamente a informação que se vocês precisarem de qualquer orientação, vocês podem entrar em contato comigo pelas diversas plataformas das redes sociais, pelo grupo do WhatsApp, vamos dizer lá da própria escola,
vocês podem entrar em contato comigo, porque a gente vai estar disponível para dar as devidas orientações. E se vocês quiserem, pessoal, como eu disse, fazer um debate mais amplo, vocês podem também postar aí nos comentários que a gente vai fazer uma live esclarecedora e a gente vai fazer uma bela discussão, com certeza. Desde já agradeço por tudo e desejo a todos bons estudos.